Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a justiça comunitária como ferramenta de acesso à justiça. Como o professor falou, os integrantes do grupo sou eu, Luiz Gustavo, Maicon Cavalcante, Adora Matos e Luana Borges. A metodologia, de acordo com o livro de Mesarob Monteiro, foi o método dedutivo, com auxílio dos métodos de pesquisa bibliográfica e histórica. Aqui um breve resumo, só os tópicos que vão ser falados: análise da estrutura de mediação comunitária, o seu papel como articulador de acesso à justiça, discussão das suas características, a influência da participação local, as relações e o reconhecimento delas no contexto de entender o processo como uma forma facilitada de acesso à justiça, analisando a atuação direta dos cidadãos no tratamento de seus conflitos, ganhando maior independência. E, por último, a experiência do método no Tocantins, por meio do trabalho da DPE. Então, para começar, vou falar sobre os princípios da mediação. É só uma introdução básica, eles vão ser melhor abordados lá na frente. Para começar, pacificação social e cidadania. O intuito do Estado com a mediação é alcançar a pacificação social. E eles querem que isso seja feito por meio da cidadania, ou seja, os próprios cidadãos resolvendo seus próprios problemas por meio da mediação. Além disso, a educação e a independência. A mediação ela não vai pensar só no presente, ela tem a cabeça voltada para o futuro. Ela quer educar uma sociedade direcionada para a resolução de conflitos, e isso tudo de uma forma independente. Aqui um breve contexto histórico também, as lideranças religiosas, adequando-se a cada contexto temporal, é claro. A mediação ela pode ser vista ao longo da história em diferentes culturas. E uma dessas partes é nas lideranças religiosas, onde os líderes atuavam como mediadores de conflito. Também a colonização, as migrações e a formação de comunidades. Esses 3 pontos contribuíram também para a mediação de conflitos, onde um líder era escolhido para ser mediador, seja pela etnia ou religião. Gerald Auerbach, com certeza estou falando errado, ele fala também que o tratamento judicial ele era desestimulado nas comunidades religiosas, sendo que isso podia acarretar até mesmo em sanções para quem descumprisse isso. Boa noite, gente. Então, vou falar um pouco sobre a estrutura da mediação comunitária e o seu papel como articulador da justiça. Então, como o Gustavo já falou anteriormente, a mediação ela surge como um método extrajudicial para a resolução de conflitos e, ela vem ocupando um espaço muito significativo na sociedade pelo fato de visar o tratamento dos conflitos com uma abordagem mais justa, natural e humanizada. Como a gente já falou também sobre ela ser considerada uma ferramenta de pacificação social, justamente porque o principal intuito da mediação, além da resolução de conflitos sem que haja a necessidade de recorrer ao poder estatal, é fazer com que a população seja inserida no tratamento dos conflitos, possibilitando essas a desenvolver uma independência e voz mais ativa na resolução dos seus conflitos. Agora, falando um pouco sobre o desenvolvimento, como a mediação ocorre. Ela é necessária a presença do mediador, esse é escolhido internamente dentro da própria comunidade, ele é selecionado pela própria população com as condições de imparcialidade e neutralidade. E, notoriamente, a sociedade, que desenvolve um papel importante, pois é ela que influencia significativamente na atuação do mediador, pois é dentro da sociedade, que o contexto social e cultural do conflito é inserido. É através da sociedade que eles desenvolvem o conflito para a mediação. A estrutura da mediação comunitária ela tem como base principal a participação direta dos cidadãos na resolução dos conflitos. E o objetivo principal é estimular o desenvolvimento social da população acerca dos seus próprios interesses. Além disso, esse meio de mediação dispõe de um acesso mais facilitado à justiça, como o Gustavo já falou, e apresenta-se como uma solução viável, porque atinge uma rapidez, baixo custo, confiança, flexibilidade, imparcialidade e um ambiente mais acolhedor. Agora, citando um pouco sobre a estrutura, os elementos essenciais para a estrutura da mediação. A mediação, que é o núcleo da prática, onde o mediador imparcial facilita a comunicação entre as partes em conflito, auxiliando na busca de soluções mutuamente satisfatórias. Essa figura ela atua como um catalisador do diálogo, sem poder de decisão, mas com a responsabilidade de conduzir o processo de forma ética e profissional. Esse mediador ele é escolhido dentro da própria comunidade e ele é escolhido sob os critérios de imparcialidade e neutralidade. Então, assim, independente dele ter porque como ele é escolhido dentro da sociedade,
as pessoas fazem essa escolha acreditando que, por ele estar inserido ali, ele tem conhecimento suficiente das partes para poder agir com neutralidade. E aí é importante ressaltar que, independente de certas relações de amizade ou parentesco, o mediador ainda tem que agir com a ética da imparcialidade. As partes em conflito, né, que são os indivíduos ou o grupo diretamente envolvido no conflito, que são as pessoas que se dispõem a participar voluntariamente da mediação em busca da resolução consensual. O sucesso desse processo depende do engajamento, da boa-fé e da disposição para o diálogo das partes relacionadas no conflito. A comunidade, que, né, é o local que desempenha um papel fundamental na mediação comunitária, pois como dito anteriormente, é lá onde o contexto social está inserido, é onde o conflito se insere e é através dessa participação dos representantes da comunidade, como líderes locais, identidades civis, instituições públicas, que é possível fortalecer a legitimidade do processo e garantir sua conexão com as demandas e realidades locais. Agora um pouco sobre o papel da mediação comunitária como articulador da justiça. A mediação comunitária, ela desenvolve também uma atuação louvável como articuladora do acesso à justiça, tendo em vista que ela busca solucionar os conflitos sociais de uma forma pacífica, célere, acessível e visa preservar as relações e os valores sociais, como também, né, ressalta na preservação da paz social e incentivando a comunidade a atuar em conjunto na resolução desses conflitos. Além dos benefícios sociais citados, a mediação também surge como método para auxiliar na diminuição das demandas judiciais, o que facilita o trabalho voltado para o judiciário, por se tratar de uma atividade, né, não tão burocrática. E aí, entre os pontos de principais papéis da articulação como articulador da justiça, a gente pode destacar o descongestionamento do sistema judicial, porque ao solucionar os conflitos de forma consensual na esfera comunitária, a mediação contribui para reduzir a carga de trabalho dos tribunais, liberando recursos para os casos mais complexos que exigem uma atuação do Estado. O acesso à justiça, pois a mediação comunitária ela se torna uma alternativa eficaz para aqueles que não possuem condições financeiras para arcar, né, com os custos de um processo judicial tradicional ou que buscam soluções mais rápidas e menos burocráticas. A justiça restaurativa, a mediação promove uma justiça restaurativa focando na reparação dos danos causados pelo conflito e na reintegração das partes em conflito à comunidade, priorizando o diálogo, a construção de soluções que atendam à necessidade de todos os envolvidos. E a cultura de paz, que é a prática da mediação comunitária, contribui diretamente para a construção de uma cultura de paz nas comunidades, porque ela estimula o diálogo e a resolução, né, do conflito de uma forma pacífica e de respeito mútuo entre os indivíduos. Boa noite, eu vou falar sobre a questão das características. Eu separei para ficar melhor para visualizar a mediação e a conciliação. Eu coloquei a diferença da característica de cada um. Como a Isadora já disse, na mediação, o mediador ele faz parte da própria comunidade. Na conciliação, é algo mais formal. São profissionais treinados que recebem uma capacitação maior. Os tribunais eles são livres para fazer a forma de seleção que eles quiserem, pode ser feito também concurso para esse tipo de função. Na mediação, ela é realizada preferencialmente na própria comunidade. Nos juizados especiais são realizados no ambiente mais formal. Como já dito, o processo na mediação é informal, no juizado especial mais formal. O conciliador na mediação ele tem uma postura mais de não apresentar soluções ali definitivas. Já no juizado especial, o conciliador ele vai instigar mais as partes, dando basicamente a opinião dele efetivamente no assunto. Aí eu separei algumas características em específico. Como a Isadora já falou um pouco, eu coloquei também o conhecimento da comunidade, que é extremamente importante o mediador saber basicamente da demanda daquela sociedade. Não faz sentido uma pessoa sair daqui da aldeia do Sol e tentar mediar o conflito de um alicerce de um muro, uma besteira que uma coisa mais simples que a pessoa não tem noção. Quando uma parte propõe um acordo, acordo de 20 mil, a pessoa não recebe 20 mil nem no ano, ainda mais pagar um acordo. Então, ela tem que ter a noção da economia daquele setor para estar mediando de uma forma mais eficaz as partes. A criação de conexões, a mediação comunitária busca não apenas resolver conflitos existentes, mas também promover o estabelecimento de novas conexões e relações dentro da comunidade.
Isso pode envolver a identificação e o fortalecimento dos laços sociais existentes, bem como a criação de novas redes de suporte e colaboração. A transformação de relações individuais e sociais. Um dos principais objetivos é promover a transformação das relações individuais e sociais dentro da comunidade. Isso pode significar mudança em padrões de comunicações prejudiciais, a construção de empatia e compreensão entre os membros da comunidade e a promoção de práticas colaborativas e resolução de conflitos. A mediação, em alguns casos mais específicos, ela já vai para a mediação entre as partes, mas eles têm um foco também e uma forma geral explicar como cada um pode, de uma forma entre eles, sem um mediador ali, estar tentando resolver o problema deles. Eles têm essa autonomia deles para estar podendo resolver as coisas sem auxílio de um mediador especificamente. Foi basicamente o que eu acabei de falar, o desenvolvimento comunitário de modo autônomo e emancipatório. Além de resolver conflitos imediatos, a mediação comunitária busca promover o desenvolvimento comunitário de forma autônoma, emancipatória. Isso envolve capacitar os membros da sociedade a identificar e resolver seus próprios conflitos, bem como desenvolver a habilidade de comunicação, negociação e resolução de problemas. Eu coloquei aqui no final 2 casos práticos, que é da senhora Leurizene, que foi basicamente um negócio de confiança. Basicamente, tudo que vê nesses mediação são coisas que são bem simples, que basicamente algo que tem um estudo maior não teria esse tipo de coisa. Fazer um serviço de uma determinada forma mais informal, que ali não gera uma relação jurídica entre nenhuma das partes. Então, a maioria daquilo, tudo que é visto na mediação, ela poderia ser evitada se tivesse um conhecimento maior das partes. Então, a maioria dos casos são algo extremamente, assim, para alguns mais simples. Questão de confiança, o segundo caso aqui é do Evandro, ele foi a divisão de lotes, que no caso do pessoal que tem mais rico, já paga alguém para fazer a divisão ali certinho. Aí no pessoal mais pobre já causa aquela confusão. Então, esse tipo de confusão vai para a mediação. Boa noite, vou falar sobre a relação entre democracia e comunidade. Parece o autor John Dewey, a democracia, ela se relaciona principalmente com a comunidade por eles estarem, pela democracia ser a comunidade. Para ele, a política democrática só terá possibilidade quando o público se descobrir. A comunidade, ela acontece no meio social, então para ele a democracia tem que primeiro acontecer nesse meio social para depois se tornar algo político quando o público, a própria comunidade se descobrir e assim se tornar uma política democrática. E aí, ele cita ainda que a democracia é a constituição e consolidação recíprocas da individualidade e coletividade uma por meio da outra. Isso significa que, na comunidade, as pessoas se afirmam em sua própria individualidade, mas elas também agem na coletividade, elas estão ali se relacionando e é a partir disso que a democracia se consolida e se forma. Para Hegel, na sua obra Filosofia do Direito, ele coloca o Estado como uma communis communitatio, que a comunidade ela é concêntrica, formada por círculos interligados, e nesses círculos interligados existem sociedades locais. Nessas sociedades locais existem indivíduos que se afirmam como sujeitos sociais e também como um coletivo. Eles têm uma espécie de pertencimento. E para isso, como eu disse, é uma comunidade concêntrica formada por círculos interligados que significam as sociedades locais e estas representam um lugar de afirmação para os indivíduos. Já para Marx, comunidade é um modo de vida, onde as pessoas, além de exercerem sua individualidade, elas têm a capacidade de serem seres sociais, ou seja, de dar sua opinião, de se relacionarem com os outros e de ser um indivíduo. E, por fim, para Pedrinho Guarixi. Para ele, a vivência em comunidade permite ao indivíduo celebrar sua criatividade, iniciativa, sem o esgotamento do seu ser em si, e, na mesma medida, o seu ser em si se complementa para se transformar em um ser para. Na comunidade, além da individualidade,
os indivíduos, eles agem para se tornarem seres sociais, para agirem em conjunto. Então, se não existir democracia em nível de comunidade, segundo ele, não existiria democracia em nenhum outro nível, porque para ele, comunidade é o nível mais básico em que a democracia deve existir. Então, se não existe nesses lugares a democracia não existiria em nenhum outro nível. Enfim, sobre a participação democrática. A sociedade democrática ela é formada por cidadãos capazes de resolver os seus problemas sociais. No entanto, muitas vezes esses cidadãos eles não têm conhecimento pleno para resolver seus próprios conflitos. E é por isso que a importância da educação para auxiliar os indivíduos, para demonstrar os seus direitos e os seus deveres, e a participação livre e experiente da cidadania. É por meio da cidadania que os indivíduos exercem a sua democracia, exercem os valores democráticos. E aí a participação social e a mediação comunitária. O objetivo são desenvolver valores, crenças, conhecimentos relativos ao fortalecimento da cultura político-democrática, enquanto que a participação social ela tem o objetivo de dirimir os seus próprios conflitos, as próprias partes dirimirem os seus conflitos, a preservação das relações, porque quando se está em uma comunidade, as pessoas, como o Maicon falou, são problemas muito que a gente vê assim banais, mas que causam grandes transtornos e a causa em separação, brigas desnecessárias. Então, a mediação ela atua nesse intuito de preservar as relações, já que se for entrar para um modo mais judicial, geralmente as pessoas causam dano maior, as pessoas têm um desgaste psicológico muito grande, elas se estressam muito, enquanto que na comunidade ela tenta manter uma coisa mais simples e segura para esses indivíduos. A participação social ela ainda garante o desejo das partes, que muitas vezes na área judicial não é garantido. Então, por meio da mediação, eles conseguem formular o desejo de ambas as partes e a economia financeira e de tempo, que eles não precisam se estender por um ano um processo que pode ser resolvido ali em uma reunião de 30 minutos, porque geralmente, como eu disse, é algo simples que pode ser resolvido. A mediação comunitária no Brasil ela é muito recente. Ela começou principalmente na periferia, por ser um local que falta conscientização de direitos e deveres, e porque a sociedade, o Estado, queria fazer uma forma de que esses indivíduos tivessem uma participação mais ativa. E é por meio da mediação que é desenvolvido esse pensamento coletivo, porque o indivíduo, quando ele está ali na mediação, é oferecido a ele ter essa participação social maior, agir mais, conversar. Então, para eles existe fomentado ali o ideal de cidadania. Ele também permite o acesso à justiça pelos hipossuficientes e a inclusão social, e ele estimula a consciência dos cidadãos como atores sociais. E sobre o mediador e a comunidade. Eles têm uma intrínseca relação, como a Isadora falou, e o fato do mediador compartilhar da mesma realidade das partes conflitantes, além de dar maior confiança para essas partes, permite o mediador entender e melhor auxiliar. Além disso, o mediador ele deve facilitar e auxiliar o diálogo. Diferente dos juizados especiais, da conciliação, o mediador ele não tem poder decisório, ele não tem poder de dar nenhuma solução, ele apenas tenta auxiliar para que as próprias partes em si encontrem uma solução. E o mediador ele fomenta uma escolha democrática por toda a sociedade local. Mais uma vez, é aqui onde a democracia entra, porque na escolha da comunidade, o mediador ele é uma pessoa específica que tem a confiança de todos e todos têm aquele interesse de ter participado nessa escolha. Além disso, as características fundamentais do mediador é a imparcialidade, a honestidade, como a Isadora falou, e reforça o instrumento de cidadania e democracia. Agora, falando um pouco sobre a mediação no Estado, ela é anterior à lei. A lei da mediação ela foi sancionada no ano de 2015 pela atual, no momento, no caso, presidente Dilma Rousseff.
A atuação dessa no Tocantins era anterior a isso e já tinha sucesso. Ela era feita pelo projeto Justiça Comunitária e depois foi expandido pelo NUMECON, que é o Núcleo de Mediação e Conciliação, ou seja, um setor específico para tratar dessa mediação, promovendo assim uma democratização maior desse acesso à justiça. Agora falando sobre os motivos pelos quais a mediação é adotada no Tocantins, são os motivos já citados, mas são os mesmos pelos quais a mediação é escolhida no Estado. A redução e a celeridade, reduzindo a demanda do Poder Judiciário e também proporcionando uma celeridade processual para as partes, sendo bom para as partes e para a Justiça. Em Palmas também é comum ocorrer a realização de encontros e seminários para analisar a atuação do NUMECON, ver se ele está sendo desenvolvido de um jeito legal e analisar a eficácia desse. E, por fim, a relação, também já citada, que a mediação ela vai visar essa boa relação entre as partes, por geralmente envolver familiares, vizinhos, pessoas nas quais a gente não quer ter uma relação ruim. A mediação, ela também, antes de buscar um acordo, ela vai objetivar a desconstrução do conflito, para melhorar essa convivência social. E, por último, o objetivo, de acordo com a defensora coordenadora do projeto no ano de 2015, que era o ano que tinha mais matérias falando sobre a mediação, vai falar que a ideia é que as partes, com a devida cooperação e responsabilidade, alcancem a solução dos conflitos sem um conhecimento prático necessário, um conhecimento técnico do assunto. E foi isso. Essas são as referências e acabou.